Estamos aqui de volta para mais um vídeo, levar algum esclarecimento para que a população possa, nesse momento crucial, esse momento grave que estamos passando, avaliar e entender qual é a sua participação e a sua responsabilidade para uma mudança da nossa nação. No último vídeo, eu comentei a respeito do sistema gramscista. E eu gostaria de falar hoje o que é que essa filosofia causa na cabeça da população. É um assunto meio difícil de ser entendido em poucas palavras. Eu vou tentar fazer alguma espécie de exemplificação para que vocês possam entender qual é a finalidade dessa filosofia. Tenho certeza que vocês, cada um que estão assistindo esse vídeo, já tiveram alguma experiência com aquele fofoqueiro, aquela fofoqueira que fica criando histórias para denigrir a imagem de alguém. Alguém que provavelmente, por algum motivo, ele não tem alguma afinidade e passa a criar histórias, inventar fatos que comprometem a idoneidade dessa pessoa. Quantas vezes moças direitas, moças de família, foram transformadas em mulheres vadias, sem nunca nada terem feito de errado, apenas porque alguém que ela não deu atenção, ou alguém da qual ela não tenha qualquer tipo de ligação pessoal, enfim, que não tenha simpatia, passou a criar histórias a respeito do comportamento dessa pessoa. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem algo ou algum caso desse tipo. Isso é muito comum. Infelizmente, o ser humano tem este lado e é um lado nocivo. Desta mesma forma, funciona a filosofia gramscista. Cria-se mentiras, cria-se fatos, distorcem realidades e divulgam isso de uma forma maciça, como se aquilo fosse a real verdade e fazendo com que a população passe a olhar determinados fatos como atentado a eles e à sociedade ou abusos, enfim. Esta é a finalidade da filosofia gramscista, fazer com que a pessoa passe a crer, passe a ter imaginação sobre fatos que foram distorcidos e creem nisso como verdade absoluta. Essa finalidade do gramscismo tem como objetivo maior a deturpação moral de uma nação, implantando medo, receios e a eles mesmos, colocando como os únicos heróis possíveis para resolver aquela situação que eles criaram. Isso é muito comum se ouvir no meio político o termo quanto pior, melhor. Porque para eles é exatamente isso. Quanto pior a situação de uma sociedade, mais fácil para eles ingressarem no seio desta sociedade e transformar esta sociedade em uma massa de manobra. Para isso é que foi implantado pelo PT este sistema que nós costumamos dizer a cartilha gramscista. E o PT usa corretamente os conceitos de Antônio Gramsci. No caso, eu falei aqui de uma menina que foi ofendida, que foi feita foi mexido com a sua idoneidade. Na nossa nação, essa menina chama-se Forças Armadas. Do momento em que as esquerdas começaram a se articular novamente dentro do país de uma forma sorrateira, covarde, agindo sempre nas sombras, agindo sempre nos becos da democracia, passaram a criar fatos e deturpar fatos contra a ação da ditadura militar, ou do governo militar, como eu prefiro chamar,
a partir de 1964, colocando dúvidas, colocando questionamentos na ação militar ocorrida em 1964. Em momento algum, as Forças Armadas brasileiras agiram de forma ilegal. Agiram dentro da Constituição de uma forma cívica, patriota e libertária. A nossa Constituição prevê a intervenção militar. A intervenção militar constitucional está expressa no artigo 142 e 144 da Constituição. No artigo 140, fica bem claro que é de competência do presidente da República a convocação dos militares para um caso de intervenção. No entanto, que fique bem claro que o presidente ele é eleito para ser representante de uma nação, representante do povo. E lá, no caput da Constituição, artigo 1º, ele diz exatamente o seguinte: o governo emana do povo e por ele será dirigido. A maior autoridade de uma república é o seu povo. O povo é o verdadeiro mandatário da soberania nacional, o que vem a ser a soberania nacional. A vontade soberana do povo. O direito legal do povo exercer o comando da nação, por si ou através de seus representantes, no caso, o presidente da República, deputados, senadores, vereadores, prefeitos e governadores, que nada mais são do que pessoas indicadas pelo povo, pela maioria da nação, para administrar o país. Quando este governante é eleito através de mentiras, através de fraude, e age de forma diferente daquilo que lhe prometeu na campanha e que fez com que o povo votasse nele, ele agiu de uma forma ilegal. Ele cometeu um engodo eleitoral, uma mentira eleitoral. E foi o que ocorreu no Brasil. Observem que pouco antes das eleições, tudo aquilo que era dito pela então candidata à reeleição Dilma Rousseff se referia a uma estabilidade econômica perfeita do país, chegando ao ponto de abaixar a taxa de luz, chegando ao ponto de abaixar o combustível, para demonstrar uma estabilidade no país. Logo depois de eleita, a verdade veio à tona. Alta de impostos, aumento do combustível, corte em diversos pacotes sociais. Então, o que caracteriza uma mentira proposital, premeditada, para ser eleita através de uma enganação que levaram ao povo crer que o país de fato estava numa boa situação. E este povo que acreditou nesta mentira é o povo que está tomado pela filosofia gramscista e tem o cérebro voltado a apenas uma verdade, a verdade que eles dizem como se deuses eles fossem, e não são. Muito ao contrário disso. Todos são ateus. Eles não acreditam em qualquer espécie de religião. Dentre a característica do comunismo está o fim das religiões. Para o comunista, a religião é o ópio do povo. Faz com que o povo não os obedeça. E eles querem ser deuses. Precisam mandar com todas as forças que podem ter. As mentiras criadas contra a ditadura militar ou o governo militar foram de tal ordem implantada na cabeça do povo, através das faculdades, através dos seus intelectuais orgânicos, falados de forma taxativa,
nas escolas que fizeram com que a população, de fato, tornasse temerosas a uma ação militar. Mas vamos raciocinar. É uma questão só de raciocínio, não precisamos muito estudo para isso. Para que serve as Forças Armadas? O custeio dessas Forças Armadas sai dos nossos bolsos, é dos nossos impostos, e sai toda a manutenção, o salário das Forças Armadas. E para que nós precisamos das Forças Armadas, se não for para defender o povo que paga por ela? Para garantir a soberania nacional, o desejo soberano deste povo, que é o real, legítimo mandatário do país. Por isso vivemos uma república. Eles querem disseminar. Você, petista. Você. E isto eu quero dirigir a você, petista. Pare e raciocine. A única coisa que o petista precisa fazer neste momento é raciocinar, olhar de frente para a verdade. E verá que você foi ludibriado, você foi enganado. Há tempo de acordar. Há tempo de unir-se àqueles que de fato são brasileiros. Hoje estamos recebendo, por ordem, por aprovação legal, militares comunistas de diversos países do mundo. Para quê? Para defender a nossa pátria. Não precisamos. Nós temos a segunda força armada das Américas. Perdemos apenas para os Estados Unidos. Nós temos um exército, umas forças armadas muito mais poderosa do que todos os países das Américas juntos. Perdemos apenas os Estados Unidos. E em seguida de nós, que vem o Canadá, que tem uma excelente forças armadas. Acreditamos no exército canadense, mas não se acredita no exército brasileiro, que é superior ao do Canadá. Povo brasileiro. Vivemos numa república, e numa república precisamos de legalidade. Para esta legalidade, para que o poder público seja recolocado no caminho certo, precisamos de uma ação daquele que está lá sendo pago para nos defender. E as Forças Armadas. Para isso, nós precisamos dar legalidade à ação militar. Demonstrar que o povo tem vontade e desejo que as Forças Armadas recuperem a nossa dignidade. E precisamos estar na rua. Eu já disse outras vezes e vou tornar a repetir. Oportunistas, espero que o termo seja só esse, oportunistas, criaram um tal de manifesto de baixo-assinado, nada vale. O que vale é o clamor popular, é a presença física do povo nas ruas, da demonstração da vontade popular para a ação das Forças Armadas em nossa defesa. Precisamos gritar por socorro para que nos ouçam. Hoje, dia 26 de fevereiro, a partir das 15 horas, inicia-se uma concentração nas frentes dos quartéis em todo o Brasil. Vamos para a porta dos quartéis. Não precisamos levar carro de som, não precisamos levar aparelhamento, não precisamos levar líderes, precisamos levar o nosso corpo, a nossa vontade, o nosso grito de socorro. E, se possível, uma bandeira brasileira para demonstrar que ainda somos verde e amarelos. Vamos para as portas dos quartéis a partir de hoje. Há muitas manifestações aí programadas. Há para o dia 6, há para o dia 28 de fevereiro, nas portas dos quartéis. Outros movimentos que envolvem lideranças, que envolvem apenas oportunismo. Impeachment, nesse momento, não resolve absolutamente nada. PMDB, PSDB,
PTB e todos os P's que encontrarem por aí. Quando não aliados, são coniventes pelo sigilo, pelo segredo, pela complacência de tudo que está ocorrendo no Congresso Nacional. Enquanto as escolas estão sem papel higiênico para oferecer para as crianças, para os estudantes, para os universitários, os deputados estão fazendo a sua farra no Congresso, aumentando seus salários, aumentando as suas vantagens de cargo, dando passagens aéreas e custeando despesa de parentes. Horas! Que país nós estamos vivendo? Que realidade nós estamos vivendo? Que idiota nós somos? Vamos parar. Parar e ir. Dar o nosso grito de socorro pela decência, pela honradez, pelo patriotismo e pela dignidade dessa nossa nação. Vamos gritar em nome da soberania nacional. Vamos apoiar nossos irmãos caminhoneiros que estão na estrada, lutando contra ordens de uma polícia nacional, coordenada, comandada por esse grupo petista, para que eles possam se amedrontar e sair das estradas. Mas, irmãos caminhoneiros, estaremos sempre com vocês. O povo entende que as dificuldades que podemos passar com desabastecimento faz parte desse momento em que nós passamos. Forças Armadas, atenda o clamor da população. Nós clamamos para que venham ao nosso socorro, e não contra nós, como está ocorrendo em alguns setores com os irmãos caminhoneiros, policiais militares, policiais rodoviários federais. Não esqueçam, o povo não é o marginal nesta história. Os caminhoneiros estão defendendo o futuro até do filho de vocês, porque a partir do momento em que este país for tomado, todos os nossos filhos, os jovens, as futuras gerações, estarão condenados à escravidão deste povo megalomaníaco, genocida, que só deseja o fim da nossa república. Não vamos nos curvar a comunistas que querem destruir o Brasil. Povo brasileiro. A partir das 15 horas de hoje, eu clamo à população. Vá à porta de um quartel, à porta de uma delegacia, à porta de um comando da Polícia Militar, enfim, aquilo que for mais fácil, pedir pela intervenção militar. Nós precisamos, neste momento, gritar: socorro! Socorro, Exército! Socorro, Marinha! Socorro, Aeronáutica! Venha ao nosso favor! Venha em nosso socorro. É chegada a hora. Muito obrigado.